Então, pessoal, mais um problema aqui para vocês. Meu nome é Tainá, eu fui participante da ELO 2019 e fiquei encarregada de resolver o Finalize Finlandês, que foi aplicada na Olimpíada Panini de Linguística, na Índia, e foi adaptada para uma das edições da ELO. O finlandês ele é uma língua considerada uma língua urálica, diferente de algumas outras línguas europeias, não pertence ao tronco indo-europeu, mas sim ao tronco das línguas urálicas. E uma de suas características é ser uma língua aglutinativa. Partindo para o problema. Finalize o finlandês. Abaixo estão algumas palavras em finlandês e suas traduções para o português fora de ordem. E aí ele nos apresenta os termos em finlandês e os termos em português totalmente desordenados, né? Como está descrito no enunciado. Nós temos em finlandês o aika, aikamatka, ilia, automa, automakone, kirjoitos, lentokone, linha, linha auto, entre outros. E no português, avião, blog, celular, computador, criptomoeda. Se formos observar em português, nós vemos termos atrelados à tecnologia, né? Algumas coisas digitais, a eletrônicos. Vamos ver o que nós iremos destrinchar a partir disso. E no primeiro enunciado, ele pede para a gente relacionar essas colunas, ele quer que a gente identifique essas traduções. E para identificar essas traduções, nós precisamos marcar os termos semelhantes das palavras em finlandês. A partir dessa identificação dos termos semelhantes, nós iremos separar essas palavras em blocos e ver quais termos se repetem mais, quais termos aparecem em mais palavras, para que possamos formar os nossos queridos grafos, que irão nos auxiliar de maneira mais efetiva a resolver o problema. E aí nós temos em finlandês aqui o aika. O aika está em aika, matka e lia. O matka aparece em duas palavras, aika, matka, lia e matka, poelin. E assim sucessivamente. É importante dar atenção também às palavras que ele quer que nós identifiquemos, que não são derivadas de nenhuma outra, como o próprio aika, como linha, como o kirjoitos e assim sucessivamente. E aí nós estaremos com os nossos grafos formados, né, de acordo com a nossa separação das palavras em blocos. E agora iremos começar a de fato trabalhar no problema, separando também algumas palavras em português para encaixarmos nos blocos de maneira coerente, né? E nós iremos fazer isso a partir do contexto ou do nível de semelhança que essas palavras têm. Como podemos perceber, o nosso problema tem alguns grafos. Não é apenas um grafo que possui uma continuidade. Ele possui alguns grafos dentro de um mesmo problema. Então, eu irei trabalhar separadamente com esses grafos. E, a partir disso, eu irei pegar aqueles que possuem mais ramificações, que é o grafo do cone e do sakhon. E agora iremos escolher essas palavras em português que possuem semelhanças características, né? Que nós possamos aplicar nesses grafos que separamos, que são os maiores grafos. E dessas palavras, pude perceber que avião, incubadora e computador possuem uma semelhança, possuem uma relação de proximidade um pouco maior. Celular e telefone também possuem, porém são apenas duas palavras. Avião, incubador e computador são três, então podem se encaixar em algum dos nossos grafos. Além disso, criptomoeda, digitar e e-mail também possuem relação de semelhança. A imaginar qual relação de semelhança eu estabeleceria? Avião, incubador e computador são todos máquinas. E criptomoeda, digitar e e-mail são três termos relacionados ao mundo digital, a coisas que acontecem no mundo virtual. Ainda até poderia pensar, digitar e escrever possui semelhança? Sim, possui semelhança sim, digitar e escrever possui. Mas nós estamos em busca de três termos que de fato se atrelem
para que possamos utilizar nos nossos grafos. Então, no bloco máquinas, está lá computador, incubadora e avião. No bloco de meio digital, temos digitar, criptomoeda e e-mail. Se observarmos o bloco cone, nós temos em Tieto um novo ramo, que é o de técnica. E técnica me remete à tecnologia. A única palavra que possui tecnologia no nome é tecnologia da informação. Então, eu posso supor que técnica é tecnologia e que Tieto é informação. Portanto, Tieto técnica é tecnologia da informação. E se cone é máquina, Tieto cone é uma máquina que está atrelada à informação. Então, dessas nossas 3 palavras separadas aí, computador, incubadora e avião, a única palavra que é uma máquina que informa seria o computador. Então, já sabemos agora que Tieto cone é um computador. E aí, nosso grafo já está ficando completinho, né? Muito satisfatório. Só que podemos observar que sobrou lento cone e automa cone. Porém, o lento não é um dos termos que nós precisamos descobrir de maneira isolada. Já o automa é um desses. Então, nós iremos olhar em nossas palavras do português termos que possam se relacionar à incubadora ou a avião. E ao observar essa lista de palavras em português, nós podemos notar o eclodir. E eclodir pode sim se relacionar a uma dessas palavras restantes que estão atreladas ao termo máquinas, ao sentido de alguma máquina, que é a palavra incubadora, já que a incubadora é uma máquina na qual há condições adequadas para que um determinado recém-nascido se desenvolva, um determinado ou ovos de alguma espécie possam eclodir. Então, nós podemos subentender que automa cone é incubadora e que automa é eclodir. Sendo assim, lento cone seria avião, que é uma máquina de voar. Lento seria voar. Uma máquina de voar é um avião. E aí nós já colocamos esse desmembramento na nossa listinha de palavras em finlandês, do modo que nós descobrimos nos grafos. Agora fica o grafo do saco. E o saco nós separamos como palavras relacionadas ao meio digital, que seria digitar, criptomoeda e e-mail. Podemos seguir uma lógica parecida com a do primeiro grafo, que nós temos kirjoitos como uma das palavras que precisamos descobrir de maneira isolada. E ao observar as palavras em português, percebemos que digitar e escrever possuem semelhança, como já havia mencionado anteriormente, porque digitar é escrever no meio digital. Então, podemos perceber que kirjoitos é um termo escrever. Assim, sakon kirjoitos seria digitar. E as outras 2 palavras? Então, sobram 2 palavras, sakoposti e sakoneiraha. Nós precisamos decidir qual delas é criptomoeda e qual delas é e-mail. Mas post, o termo post me passa uma ideia de postar, postagem, algo relacionado a um correio. E o correio nós relacionamos o quê? A e-mail, porque o e-mail nada mais é que um dos meios de correio eletrônico, né? Ou seja, um correio digital. Sendo assim, sakoneiraha seria criptomoeda. É um dinheiro digital. E agora iremos trabalhar com os grafos restantes. Podemos perceber que faltam poucas palavras, apenas blog, celular, falar, linha, ônibus, telefone, tempo, terminal de ônibus e viajante do tempo.
e os grafos de linha, separando pelos termos que precisamos descobrir de maneira isolada, né? Os grafos de linha, Aika, e o grafo do Neti, Pavakiria. E aí eu vou começar pelo grafo do linha. E por que o grafo do linha? Porque nós temos apenas 3 palavras para descobrir nesse grafo. Linha, linha alto acima e linha alto. E aí teríamos que escolher 3 palavras semelhantes. As 3 palavras que eu vejo com mais semelhança seria linha, ônibus e terminal de ônibus. E por que isso? Por que linha? Linha me remete à rota, a algo que foi tracejado, que uma trajetória, que é algo que precisa ser seguido. E isso se refere a ônibus no sentido de que o ônibus, ele segue uma rota, né? Ele precisa seguir uma rota. Por isso que eu escolhi essas 3 palavras, pela sua semelhança. E linha seria linha. Linha alto seria ônibus. Ou seja, o ônibus é um carro que segue uma linha, que segue uma rota. E linha alto acima seria terminal de ônibus. Então podemos inferir que acima seria estação ou terminal, algum termo semelhante a esse, para que nós formemos, né, terminal de ônibus. E agora faltam menos palavras ainda. Nossa listinha está ficando praticamente completa. Agora que terminamos o grafo de linha, partimos para o grafo de Aika. Chamo de grafo de Aika justamente porque Aika é um dos termos que nós precisamos descobrir de maneira isolada. E agora nós temos as seguintes palavras: tempo, viajante do tempo, telefone, falar, celular e blog. E aí dessas palavras, a única que eu descartei como semelhante foi o blog. Eu não acho que o blog se conecte a essas palavras. E tempo e viajante do tempo podem até destoar, primordialmente, nessa lista de palavras. Porém, irá fazer sentido, o raciocínio irá fazer sentido, no fim das contas. E nós temos 2 palavras interessantes nessa lista, que é tempo e viajante do tempo. E Aika é um dos únicos termos isolados que nós precisamos descobrir ainda. Como podemos perceber, durante todo o problema, as palavras vão se juntando para formar outras palavras ou outros termos, como vimos com tecnologia da informação. Então, provavelmente, viajante do tempo é Aika, Mática e Lilia. E tempo é o único termo isolado. Então, inferimos que Aika é tempo. Aika, Mática e Lilia é viajante do tempo. E agora precisamos descobrir qual deles está atrelado a outros termos deste desmembramento, né? Viajante do tempo é o termo completo, mas é tempo, mais viagem, mais alguém que faz essa viagem no tempo, correto? Só que nós não temos nenhuma outra palavra relacionada à pessoa. Alguém que está fazendo alguma coisa, alguém que está falando, alguém que está executando uma ação. Então, podemos perceber que Mática está relacionado à viagem e que Lilia está relacionado a alguém que executa alguma ação, a um fazedor. E agora só sobram os termos Puelin, Puua e Mática Puelin. As palavras que possuem mais semelhança, as palavras restantes que possuem mais semelhança, é celular e telefone. E falar fica um pouco de lado. Por quê? Porque celular e telefone são praticamente a mesma coisa. Só que o celular nós podemos carregar conosco e o telefone geralmente é um telefone fixo. E como Mática é o termo referente à viagem, percebemos que Puelin é telefone, porque Mática Puelin seria celular, aquele telefone que podemos levar para a viagem, que podemos carregar. Sendo assim, Puua é o termo restante.
que no caso vai se remeter a falar, vai ser o termo falar. Sendo assim, como já descobrimos as outras palavras, a única palavra que sobra em português é blog, e a única palavra que sobra em finlandês é nettipäiväkirja. Então, nettipäiväkirja seria um blog. E net remete um pouco à internet, né, gente? Então, podemos dizer talvez que nettipäiväkirja seja um diário da internet, um diário que nós postamos na internet. Algo do tipo. Agora nós temos todas as nossas palavras e precisamos resolver a questão 2 e a questão 3. Na questão 2, ele pede para a gente traduzir para o finlandês as palavras voar, viagem e correio, que foram 3 palavras que nós já descobrimos durante os nossos desmembramentos da questão 1. Então, ao observar a nossa lista, vimos que voar está presente em lentokone, voar seria lento, que viagem está presente em matkapuhelin, e viagem seria mática, e que correio ou algo atrelado à postagem estaria em saco-post. Então, post seria correio, já que saco é digital. E agora, para traduzir para o português, matkatietokone, sakon, kijoituskone e päiväkirja, nós iremos fazer justamente essa aglutinação. E aí temos que matka é viagem, tietokone é computador. Então, o computador de viagem, o computador que nós podemos carregar, levar para outros lugares, é um notebook ou um tablet, algo do tipo. E o sakon, que nós já descobrimos durante os nossos grafos, seria algo digital, algo do meio digital, algo virtual. Kijoituskone seria escrever mais máquina, uma máquina de escrever. E päiväkirja, que vem de nettipäiväkirja, provavelmente seria diário. Haja visto essa semelhança, né? Post é correio, então net nós podemos remeter que está atrelado à internet. E assim nós terminamos a nossa questão, finalize o finlandês. Espero que tenham gostado.